Seja muito bem-vindo, tá? Nesse vídeo a gente vai estar dando introdução aí a uma série de aulas, tá? Voltadas ao desenvolvimento de jogos, fazendo o uso aí, perdoem, do JavaScript, tá? Então, para essa videoaula, eu recomendo que você já tenha algum contato aí, tá? Com o JavaScript, tá bom? É necessário que você tenha esse contato, tá? E com o HTML necessariamente, né? Pelo menos assim, meio que alguma familiarização, né, com essa linguagem, tá? Para que a gente possa estar dando uma introdução e você consiga ter um bom entendimento, tá? Então eu vou estar dando introdução, tá? A gente vai começar criando uma sintaxe básica do HTML. Então vamos estar fazendo isso, tá? Doctype HTML. Vamos estar abrindo aí, iniciando aí com uma estruturação básica do nosso HTML, tá? Então vamos criar toda a estruturação, tá? Básica aí, tá bom? Para essa aula aqui, tá? A única coisa que você precisa aí é algum computador com navegador e um editor de texto, tá? Já vai estar servindo perfeitamente, tá bom? Então vamos lá, vamos definir o nosso meta shortset, tá? Para que não tenhamos erros de acentuação, né? Tá bom? Então, tá? Nesse videozinho aqui, a gente vai estar dando essa introdução para que você entenda mais ou menos como que a coisa funciona, tá? Eu vou definir aula de jogo -js01, tá? Então vamos salvar e atualizar, ó. Já defini o meu título lá e temos uma página totalmente em branco, tá? Vamos estar dando início agora à construção com o JavaScript, tá? Então, script, tá? Type, e vai ser do tipo text JavaScript, tá bom? E vamos fechar aqui a nossa tag de script, beleza? Podemos estar dando início. A princípio a gente precisa declarar algumas variáveis, tá? Que a gente vai estar fazendo o uso, tá bom? No decorrer aí do nosso projeto, tá? E essas variáveis são a nossa canvas, tá? Então a gente vai botar var para declarar algumas variáveis, canvas, tá? CTX, que é o nosso contexto, a altura, a largura, tá? E a gente vai ter também frames, tá? Essa variável frames a gente vai usar aí para estar criando um loop aí de renderização, tá? Logo eu explico isso daí para vocês, tá bom? Agora a gente precisa definir, tá, algumas funções aí principais que o nosso jogo vai estar fazendo uso, beleza? Essas funções elas são a função principal, então function main, tá, que é a nossa função principal, beleza? Essa função ela necessita ser chamada, então vamos chamar ela aqui, tá, no corpo aí do nosso JavaScript, tá? Que é a partir dela que todas as outras funções vão ser chamadas, tá? Estas funções então são a function main, que é a nossa principal, a função click, tá? Que a gente vai fazer o uso para interagir com o mouse, tá? A function run, tá? Responsável por rodar o nosso loop. A function updater, que a gente vai fazer o uso sempre que a gente precisar atualizar algum objeto dentro do nosso jogo, tá? A function draw, tá? Que a gente vai usar basicamente para desenhar os nossos objetos, tá? A princípio, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é criar o loop, tá, de atualização aí para que ele esteja sempre renderizando. Para que serve isso? Sempre que a gente for ter uma atualização de algum objeto, uma movimentação de um objeto, a gente necessita que esse loop esteja ali existindo para que tudo seja carregado em tempo real, tá bom? Cada objeto aí que vai ter uma atualização, que vai ser desenhado aí ao entorno da nossa tela, ele necessita que tenha esse loop sempre recarregando para que possa ser exibido, tá bom? Basicamente, para que você entenda, é isso, tá? Então vamos começar fazendo o seguinte, a gente vai chamar aqui na nossa function main a nossa function run, tá? Rodar, e dentro dela a gente vai chamar duas outras funções, que é a updater e a nossa function draw, tá?
Chamei essas duas funções e a gente vai usar para estar criando esse loop uma função do JavaScript, tá? Que é a window.request, tá? Request animation frame, tá? E ela vai estar sempre retornando aí a partir da nossa function run, belezinha? Feito isso, dentro da nossa function updater, a gente vai definir que sempre que atualizar a nossa variável frames vai receber um incremento, ou seja, de 0 ela vai crescendo gradativamente, sempre obtendo um novo valor, tá? Vamos salvar e testar se isso está funcionando. Atualizei, vamos inspecionar o elemento, tá? Opa, vamos dar uma olhadinha. Retornou algum errinho aí de acordo com o nosso request animation frame, tá? Vamos entender isso daqui. Então a gente vai estar aqui, ó, errinho de acentuação aqui, tá bom, pessoal? Agora sim a gente vai definir aqui frames e nota que toda vida que eu chamar, tá, nossa variável frames, ó, ela está sendo implementada, está recebendo um novo valor. Significa que o nosso loop aí de atualização nele está ocorrendo perfeitamente, tá? Ó, tá bom? Então vamos dar continuidade, tá? E agora a gente vai partir para a criação da nossa canvas em si, tá? A nossa canvas ela deve ser criada da seguinte maneira: a nossa variável canvas, basicamente essa função aqui ela cria dentro do JavaScript um elemento chamado canvas e armazena esse elemento na nossa variável canvas que a gente havia aqui declarado ela, tá bom? É isso que essa funçãozinha vai fazer. Essa função é a seguinte, tá? Canvas vai receber document.create element, ou seja, criar um elemento, né? Crie um elemento e esse elemento vai ser o elemento canvas, tá? Tá facinho de entender, né, pessoal? Não é possível, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar duas funções para capturar o tamanho da tela que o usuário está utilizando, e se esse tamanho for aí excedente a um tamanho pré-definido pelo agente, ele também, esse tamanho ele vai ser definido aí manualmente, dois valorzinhos que a gente vai escolher, tá? Tudo isso é necessário para que ele crie ali a nossa canvas num tamanho adequado aí, dependendo da tela que o usuário vai utilizar, tá bom? Então a gente vai estar fazendo uso dessas duas variáveis aqui, tá? Então a gente vai definir que a altura, tá? A nossa altura vai ser igual a window.innerHeight, tá? Belezinha? Então tá aí, tá? E a gente vai definir que a nossa largura vai ser window.innerWidth. Belezinha? Facinho de entender, né? Agora a gente vai criar uma condição if, tá? Que vai ver o seguinte: se por um acaso, tá, a largura da tela do usuário seja excedente a 500 pixels, ele vai definir um valor padrão de 600 pixels para ambas, tá? Então, como que a gente faz isso? Usando a nossa condição if, tá? Se a nossa largura ela for maior ou igual a 500 pixels, tá? O que vai acontecer é que a altura vai receber 600 pixels e largura vai receber 600 pixels, tá? Isso é necessário aí para que a gente tenha pelo menos aí como é que eu vou te dizer isso aí? É para que a gente tenha aí uma pré-definição aí para regular o tamanho da tela. Tá bom? Eu espero que você esteja entendendo até aqui. Definimos algumas variáveis, declaramos algumas funções, chamamos essas funções, criamos um loop de atualização para ficar sempre ali atualizando, renderizando novos objetos na nossa tela. Criamos o nosso elemento canvas dentro do JavaScript, pegamos a altura e a largura da tela do usuário, definimos que se essa largura for maior ou igual que 500 pixels, a altura e largura vão receber 600 pixels. Tá bom? Tá facinho de entender, eu acredito que você não vai ter complicação quanto a isso, tá? Agora a gente precisa fazer uma coisa que é definir um contexto, tá? Como assim um contexto? O contexto de renderização, 2D, 3D e etc, tá?
Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem a nossa variável ctx, é nela que a gente quer armazenar esse contexto. Esse contexto ele vai ser usado sempre que a gente vá desenhar ou estilizar algum objeto aí dentro do nosso jogo, tá? Então a gente vai definir que ctx contexto ele vai ser igual, tá, a canvas.getContext, que é para pegar o nosso contexto, e a gente vai estar fazendo uso do contexto 2D, tá? 2D, tudo bem? Agora, meio que nos finalmente, a gente vai adicionar a nossa canvas ao HTML, tá? No momento ela só existe dentro do JavaScript, a gente vai pegar e adicionar ela lá dentro do nosso HTML, tá? Então a gente vai fazer o uso do append_child para poder adicionar essa canvas, tá? Então a gente vai definir que document.body.append_child vai receber a nossa canvas, tá bom? Isso vai fazer a nossa canvas ser adicionada lá dentro do HTML, tá? Vamos salvar isso daqui, atualizei aqui, vamos olhar lá no nosso console, tá? E se você reparar aqui dentro do nosso body, a partir de agora nós temos um elemento chamado de canvas, tá? Aqui dentro do nosso HTML, tá? Foi criado aqui um elemento canvas, tá bom? Mas ele não foi desenhado ainda, tudo bem? Feito isso, tá? A gente precisa definir agora o tamanho aí da nossa canvas. Isso a gente vai fazer fácil. Canvas.width, certo? Vai ser igual a largura, que é aquelas duas variáveis que a gente trabalhou elas aqui, tá? E canvas, a gente está definindo aqui que a largura da nossa canvas vai ser igual à variável largura, que está recebendo os parâmetros da nossa condição. E canvas.height, tá? Vai ser igual a altura, tá bom? Então vamos salvar isso aqui, atualizei, vamos olhar, tá? E agora você nota que a nossa canvas já recebeu a propriedade de 600 por 600, porque querendo ou não a minha tela aqui é maior que 500 pixels. Isso indica que a nossa condiçãozinha aqui está funcionando perfeitamente, tá bom? Vamos dar continuidade então, e agora a gente vai fazer finalmente desenhar aí a nossa canvas, tá? Vamos trabalhar também já o evento responsável pelo mouse, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito. Bom, existe uma função do JavaScript chamada de Event Listener, tá? Ele tem uma série aí de opções envolvendo teclado, mouse, né? E o que ocorre é que, escolhendo uma dessas opções, a gente consegue setar uma função, e o que estiver dentro dessa função vai depender ali do nosso meio de interação, mouse, teclado, tá? Então, basicamente, eu vou mostrar na prática como funciona, tá bom? Então, a gente vai definir document.add_event_listener, tá? Nesse caso, a gente vai usar o mouse down, que é o clique do mouse, tá bom? O evento mouse down, tá? E caso ocorra este evento, ele vai chamar a nossa função click, que a gente criou ela aqui. E para testar se isso realmente está funcionando, tá? A gente vai botar aqui um alerta simples, e dentro desse alerta eu vou colocar assim: você clicou com o mouse. Vamos salvar, tá? Então aqui o que a gente fez foi que a gente definiu para adicionar um novo evento. Esse evento foi o evento mouse down, que é o clique do nosso mouse, tá? E caso ele ocorra, ele vai chamar a nossa função clique. E dentro da nossa função clique a gente colocou um alerta, tá bom? Então vou atualizar, vamos clicar, ó, cliquei, você clicou com o mouse, tá? Então atualizar, ó, vou clicar, tá aí, ó. Você clicou com o mouse, tá? Significa que o nosso evento do mouse está funcionando, mas por hora eu vou deixar essa função vazia, tá? A gente não vai estar trabalhando com ela agora, tá bom? Para que não fique ocorrendo aí esse evento, né? Então eu tirei aí, ó, já não tem mais o clique. Agora a gente vai finalmente desenhar a nossa canvas, tá? A gente vai estar desenhando a nossa canvas, e para desenhar a nossa canvas basta a gente usar a function draw usando
a nossa variável de contexto que a gente havia definido aqui. Para desenhar e estilizar, a gente vai usar duas funçõezinhas, tá? São duas funçõezinhas muito importantes, que é a FillStyle, tá? E a FillRect, beleza? Vou demonstrar as duas aí para vocês. A primeira que a gente vai definir vai ser, tá? A gente vai definir aqui contexto, então no nosso contexto é ponto FillStyle, tá? A gente vai definir aqui uma cor para nossa canvas. Eu vou definir inicialmente 0F, 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 hexadecimal, que é um preto suave, tá? É um preto suave. E agora novamente contexto FillRect, e aqui a gente vai desenhar a nossa canvas em si. Ela vai iniciar com o eixo X, tá? O FillRect trabalha com 4 elementos, tá? O eixo X, o eixo Y, a largura e a altura, tá? É o que a gente precisa definir para que ele desenhe qualquer objeto, tá bom? Eu vou começar com o eixo X e Y em 0, tá bom? A gente vai definir a largura da nossa canvas, que é a nossa variável largura, que a gente havia trabalhado ela lá em cima, e a altura da nossa canvas, tá bom? Salvei, vamos atualizar, e nota que agora ele desenhou pra gente, ó, a hora que eu atualizei a nossa canvas com 600 por 600, tá bom? Deu para entender até aqui? O que a gente fez aqui foi desenhar finalmente o objeto canvas. Fazendo uso da nossa variável onde está o nosso contexto, utilizamos o FillStyle para estilizar, dar a cor, e o FillRect para desenhar, definindo o eixo X em 0, o eixo Y em 0, a nossa largura e a nossa altura. Tudo bem até aí? A gente vai botar um CSS rapidinho aqui, só para fazer essa canvas ficar centralizada, tá? Então eu vou fazer isso rapidamente, tá? Eu sei que esse vídeo não é sobre o CSS, né? Mas a gente vai precisar dele sim, tá? Então text/css, tá? O elemento no qual nós vamos estilizar vai ser o elemento canvas. E a única coisa que a gente precisa definir aqui é uma margem left de 25% da nossa tela, para que ele centralize a nossa canvas. Salvei, vou atualizar e tá aí, centralizou a nossa canvas na tela. Tá bom? Tá fácil de entender até aqui? Eu acredito que sim, né? Esse vídeo eu estou fazendo voltado aí a iniciantes, então é interessante que eu deixe muito bem explicado cada funçãozinha aqui, né? Então eu vou mudar a nossa cor da nossa canvas para um azul, tá? Um azul padrão, beleza? Tá aí, ó, atualizei, tá? E agora finalmente a gente vai começar a criar os nossos objetos, tá? Os nossos objetos aí de dentro do nosso joguinho, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que desenhar é um chão, né? Um chão aí, uma base de um chãozinho aí pro nosso joguinho, tá? Como que você vai fazer isso? Bom, agora a gente vai trabalhar com variáveis globais, tá? O que é uma variável global? É uma variável na qual dentro dela a gente pode ter uma série aí de elementos, tá? De outros elementos, inclusive funções, chamadas de funções, e tudo ali dentro de uma variável global, onde vamos fazer de conta que eu tenho uma variável global chamada de chão. Dentro de chão eu tenho um elemento ali, uma outra function chamada desenha chão. Tudo que eu precisaria para chamar ela em qualquer parte do meu código é definir que eu quero acessar chão com a function desenha chão, tá? Aí eu chamaria isso daqui, mas eu já vou mostrar na prática. Então a gente vai criar uma variável global chamada chão, a gente abre as chaves desse jeito para fazer a criação dela, tá bom? E a gente vai começar a definir aí alguns atributinhos aí necessários, tá? O primeiro é o nosso eixo X, tá? Que eu vou iniciar inicialmente em 50, tá? O eixo Y, que eu vou iniciar em 550, tá? A gente vai ter a nossa altura, tá? A alturazinha aí do nosso chão, eu vou iniciar inicialmente em 50, tá? E a gente vai ter a largura do nosso chão, que eu vou definir exatamente a largura lá da nossa página. Ou a gente pode botar diretamente 600, né? Então vamos lá, largura, tá bom?
Lembrando que aqui dentro, ó, já cometi um erro, não se pode fazer o uso de igual. Quando você está trabalhando com global, a gente usa o símbolo de 2 pontos para definir o igual, tá bom? E sempre deixando vírgula entre os seus elementos, tá bom? E depois uma cor para o nosso chão, tá? Vamos definir uma cor aqui numa string. Eu vou definir inicialmente, deixa eu dar uma pensada. Vou definir Dark Red. Depois a gente vê se ficou muito gritante ou não, tá? E agora sim, aqui dentro nós vamos chamar aí uma função que vai servir para desenhar o nosso chão, tá? Então, como que a gente pode estar fazendo isso? A gente vai criar uma função chamada desenha chão, tá? 2 pontos, function. E aqui finalmente a gente vai botar a nossa função. Lembrando que por se tratar de uma variável global, ela necessita também, tá? Ó, novamente deixando claro para quem não entender, você cria a variável global e usa um ponto e vírgula no seu final, tá? E sempre que eu for incrementar mais alguma aqui dentro, eu necessito usar uma vírgula entre elas. Mas isso você vai entender no decorrer, tá? Criamos uma funçãozinha desenha chão e agora, do mesmo jeito que a gente desenhou a nossa canvas, a gente vai tratar de desenhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Contexto, fill, style, tá? E agora, tá? A gente vai ter uma propriedade interessante, tá? This.cor. O que o this faz? O this ele está me dizendo que dentro dessa variável global chão, tá? Note que ele está dentro dessa variável global, porque nós vamos ter outras, nós vamos ter o nosso objeto lá que a gente vai movimentar, né? E tudo mais. Então o this ele define que de todas as minhas variáveis globais é exatamente essa a qual ele vai fazer a referência. Então this.cor vai acessar a cor que está dentro da nossa variável global chão, tá bom? Então fill style, ó, style this.cor, tá? Que é a nossa cor que a gente definiu aqui, o nosso vermelho escuro, tá bom? E agora a gente vai finalmente desenhar. Então contexto.fill rect, tá? E vamos fazer aí então o desenho aí do nosso chãozinho, tá? Então, como eu falei, this.x, o elemento x que está dentro dessa variável global, this.y, tá? This.altura, largura, aliás, tá? This.largura e this.altura, tá? Elementos aí que a gente precisa. Se eu atualizar aqui, ó, nada vai acontecer, porque a gente não chamou essa função. E é aqui na nossa function draw que a gente precisa chamar. Então eu quero acessar uma function que está dentro da variável global chão. Então é muito fácil. Eu venho aqui e defino que eu quero chamar dentro de chão a function desenha chão, tá? E eu chamo ela aqui dentro da minha draw, assim como eu vou chamar todos os elementos que eu quiser desenhar, tá bom? Vamos atualizar, tá? Opa, nada ocorreu, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso console, tá perfeitinho, tá? Chamamos então chão.desenha chão, tá? Que é a nossa variável global que vai ser responsável por desenhar o nosso chãozinho, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui, tá? Vou começar o eixo X em 0, tá? Pra gente ter uma base aí. Eu tô desconfiado de que a minha propriedade de cor não tá fazendo um efeito. Então a gente vai estar continuidade, dark region, desenha chão, nosso contexto, fill style, this.cor, está correto. Depois o nosso fill rect, this.x, this.y, this.largura e a nossa altura, né? Então o nosso objeto aí que vai ser responsável por desenhar o nosso chão está criado, tá? Depois lá na nossa function draw nós chamamos chão.desenha chão, tá? Então vamos dar uma conferida aqui em cima, tá bom? Pra gente poder estar observando aí o que está ocorrendo.
eu creio que o que está ocorrendo é o seguinte: vamos definir aqui uma largura de 550, tá? Nota que o nosso chão foi desenhado, tá? Estava faltando aí a propriedade de largura porque ele não estava conseguindo acessar essa variável fora da nossa largura. Considerando que a nossa canvas é de 600, né, a gente vai definir 600 aqui na nossa largura, tá bom? E agora nota que foi desenhado aí um chãozinho, tá? É um chãozinho básico, né? Bem basiquinho, de 600 de largura, tá? E 50 de altura aí, tá bom? Tá aqui desenhadinho o nosso chãozinho, tá? Então, novamente recapitulando para que vocês entendam, nós criamos uma variável global chamada de chão. Depois, dentro dessa variável, definimos alguns atributos, né, alguns elementos, que é o x, que se inicia em 0, nesse caso. O que seria o eixo 0 do x? Seria aqui, ó, tá vendo? O eixo x ele corre de um lado para o outro, enquanto o eixo y de cima para baixo. A nossa canvas ela possui 600 de largura e 600 de altura. Quando a gente define aqui, tá, 550 no eixo y, significa que tirando aí fora os 50 que o nosso chão vai ter que ser exibido, né, porque ele tem 50 de altura. A altura dele termina aqui em 50, né? E a nossa canvas tem 600, por isso que se subtrai esses 50, então definindo 550 no eixo Y, ele vem aqui para baixo, batendo aqui certinho os seus 50 pixels aí sendo exibidos no eixo Y, tá bom? E temos aí um chãozinho desenhado, tá? Agora a gente vai fazer a criação do nosso primeiro objeto. Tá bom? Eu vou definir um objeto, um quadradinho, alguma coisa aí para que a gente possa tá manipulando, né, dentro desse joguinho. Então, como que a gente vai fazer? Como eu havia explicado, né? Esta é uma variável global. Agora a gente faz o uso de uma vírgula e a gente vai criar agora o nosso brinquedo, tá? Que é aí o que a gente vai movimentar pela nossa tela, tá bom? Sempre separando a partir de vírgula, tá? Um do outro. E aqui nós definimos uma nova variável global. Desta vez a variável global brinquedo, tá? Então vamos começar definindo os atributos para ela daquele mesmo jeito, tá? O eixo x ela vai ter 50, ou seja, ele vai ter 50 ali pixels. Se ele fosse iniciar aqui em cima, ele vai ter 50 pixels de distância do nosso lado esquerdo, tá? O eixo y dele, inicialmente eu vou definir 50 também, depois a gente observa ali, tá? Só inicialmente para dar como exemplo. A altura dele vai ser de 50 pixels, porque ele vai ser um quadradinho pequenininho, tá? Eu quero fazer um quadradinho assim, então ele vai ter 50 de largura por 50 de altura, tá? A altura dele 50, a largura dele 50, tá bom? A cor dele, vamos botar uma cor verde, tá? Inicialmente vamos botar verde para a gente poder ver como fica, né? E agora a gente pode já chamar a função que vai desenhar, tá? Do mesmo modo que antes, a gente vai então fazer uma função chamada desenha brinquedo, tá? Vai ser uma function, então a gente vai agora desenhar o nosso brinquedinho. Contexto.fill style, tá? E o nosso fill style vai ser this.cor. Tá vendo a propriedade this? Ela define que somente desta variável global ele vai acessar o atributo cor. Se eu quisesse colocar a mesma cor que o chão, era muito fácil. No lugar do this, eu ia usar chão.cor. Ele ia pegar o dark red que a gente definiu aqui dentro da nossa global chão, tá? Basicamente é isso. E quando eu uso this, eu estou definindo que ele vai fazer o uso do atributo que está dentro dessa mesma global, tá bom? Então, definido aí a nossa cor, a gente vai botar context.fill rect, tá bom? Para finalmente desenhar o nosso objeto. Ele vai usar this.x, this.y, this.largura e this.altura, tá bom? E agora, para testar se o nosso bloquinho vai ser desenhado, aqui dentro da nossa function draw, a gente vai chamar brinquedo.desenha brinquedo, tá? Vamos testar então. Atualizei e foi desenhado aí um bloquinho. Note que ele está com 50 pixels
de distância do eixo Y e 50 de distância do eixo X, tá bom? X, Y, belezinha? Tá aí, tá bom? Nosso bloquinho desenhado, e agora a gente vai começar a ter uma interação, tá? A gente tem a necessidade de simular uma gravidade, tá bom? A gente vai simular uma gravidade para o nosso objeto, né? Para o nosso bloquinho, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer aqui. A gente vai definir uma gravidade e vai definir aí um limite para que ele não passe do nosso chão, tá bom? Então vamos dar essa continuidade aí. O que acontece? A gravidade, tá? Ela tem uma limitação aí do tempo, tá bom? Ela é o ganho de velocidade sobre o tempo. Como assim? Bom, se eu tenho ali, tá, uma velocidade de 1, em um período de 1 segundo eu tenho uma velocidade 2, ou seja, eu tenho 2 de velocidade, tá bom? Esse mesmo tempo, tá, eu tenho 2 de velocidade em 1 segundo, em 2 segundos eu vou ter 4 de velocidade, em 3 segundos, tá, eu vou ter 8 de velocidade e assim segue consecutivamente, tá bom? São dois atributinhos aí que a gente vai trabalhar em fingir que a gente tem uma gravidade em cima desse objetinho aqui, tá bom? Então aqui nessa mesma função, tá bom? A gente vai definir esse atributo aqui no nosso brinquedo. Elas são gravidade, tá bom? Porque assim, ó, minha velocidade ela começa em 0, tá? Eu vou tentar dar uma esclarecida nisso aí para vocês, para que vocês entendam. Imagina que a minha velocidade ela começa em 0, tá bom? Começou em 0 a minha velocidade. Velocidade é igual a 0, tá bom? Se eu tenho 1.5 de gravidade, tá? Vamos botar 2 de gravidade, tá bom? Significa que em 1 segundo eu tinha 0. Em 2 segundos eu vou ter o dobro. Eu vou ter o dobro disso, então vai ser incrementado, né, a minha velocidade. Então, em 2 segundos eu vou passar a ter 1, em 3 segundos eu vou passar a ter 2, em 4 segundos eu vou passar a ter 3 e assim segue consecutivamente. É assim que a gente pode simular uma gravidade, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso daí, tá? Então vamos voltar ali. Gravidade eu vou definir inicialmente 2, tá? E velocidade vai começar em 0, tá bom? Que ela necessariamente tem que começar em 0 para que ela sofra esse incremento, tá? E agora aqui mesmo a gente vai criar mais uma função que vai ser a função que vai atualizar o nosso brinquedo, tá bom? É com ela que a gente necessita trabalhar. Então, dentre essas duas funções, a gente também faz o uso da vírgula. E agora, update brinquedo, tá? Vai ser também uma função, tá bom? Vamos chamar ela aqui. E dentro desta função, a gente precisa fazer o seguinte. A gente vai dizer que this.velocidade, que inicialmente é 0, vai ser maior ou igual, vai sofrer um incremento em relação a this.gravidade, tá bom? Conforme a nossa gravidade, ele vai sofrer esse incremento na velocidade, tá bom? E depois a gente vai dizer que this.y, que é o eixo y, né, do nosso bloquinho, tá bom? Vai sofrer um incremento, vai ser maior ou igual do que this.velocidade, ou seja, de acordo com o incremento que a nossa velocidade ganhar, esse incremento vai ser aderido aí ao eixo y do nosso brinquedo, tá? Então isso vai fazer com que ele se movimente, tá? No eixo y, belezinha? Feito isso daqui, a gente precisa chamar essa função updater. Como que a gente faz isso? Bom, lá na nossa função updater, que serve para atualizar os objetinhos aí no decorrer do nosso jogo, a gente vai chamar uma função que está dentro de brinquedo, tá? Que é updater brinquedo, tá? Vou chamar essa função, salvei, vou atualizar e voilá, ó. Nota aqui, de acordo com o tempo, ele está sofrendo esse incremento aí no seu eixo Y. Isso faz ele cair, né? Mas nota que ele está caindo aí lá
tá indo do nosso chão a avante, né? A gente não quer isso. A gente quer que ele fique paradinho aqui em cima do nosso chão. E se eu te disser que é muito fácil você corrigir isso, tá? Pensa comigo, tá? O nosso bloquinho, ele tem um eixo, ele tem o eixo Y dele. O nosso chão, ele também tem o eixo Y dele, certo? A gente pode definir uma condição que se ele estiver vindo aqui para baixo, ó, no eixo Y, significa que o eixo Y do nosso bloquinho está aumentando. Ele está aumentando. Se ele estava em 50, ele vai passar a 60, 70, 80, 90, etc, etc. Vai chegar uma hora que esse eixo ele vai ser maior, ele vai tentar ultrapassar o eixo do nosso chão, certo? Do nosso chãozinho, que está em 550, correto? Quando isso acontecer, a gente vai definir que o nosso bloquinho recebe o mesmo eixo que o nosso chão, apenas descontando aí os 50, né, os 50 pixels do nosso chão, para que ele fique paradinho aqui em cima e não aqui, tá? Eu vou demonstrar na prática isso daí agora, tá bom? Então aqui na nossa função ali de atualização, né, update brinquedo, a gente vai fazer aí isso acontecer, tá? Então a gente vai dizer simplesmente o seguinte, que se this.y, que é o nosso objetinho aqui, o nosso brinquedo, tá? É o eixo Y do nosso brinquedo. Ele for maior ou igual, tá? Se ele for maior, se ele for ultrapassar o nosso chão.y, tá? Isso tudo dentro de uma condição, é claro, se, tá? Se o eixo Y do nosso chãozinho ele for ultrapassar, ele for se tornar maior do que o eixo Y do nosso chão, tá? O que tem que acontecer aqui é que o eixo Y do nosso brinquedo, que é this.y, vai ser igual ao eixo Y do nosso chão. Isso vai resolver, mas vai nos criar um probleminha, porque a gente tem que descontar aqueles 50 pixels. Já vou demonstrar isso. Então o que a gente definiu aqui é que quando o eixo Y do nosso bloquinho, que está aqui, ele começou em 50, ele vai aumentando, 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 aumentando até chegar em 550, que é o eixo Y aqui do nosso chão, né? Ele está sofrendo aí esse de 550 aí no eixo Y, fazendo ele se posicionar aqui embaixo, né? Quando ele for se tornar maior que o eixo Y do nosso chão, ele vai passar a receber exatamente o mesmo tamanho, né, que o eixo Y do nosso chão, fazendo ele ficar paradinho aqui, tá? A partir da hora que o eixo Y do nosso brinquedo ele chegar lá ao ponto de ultrapassar o eixo do nosso chão, né, que você vê aqui, ó, 550, né, que é justamente para descontar, a nossa canvas é 600, o tamanho da altura do nosso chãozinho é 50, a gente desconta esses 50 totalizando 550. É uma conta bem básica aí, tá? Calcular isso aí se torna fácil para você, tá? Só dar uma treinada. Então, a partir da hora que o eixo Y do nosso brinquedinho ele for passar do eixo Y do chão, ele for atribuir um valor de 600, por exemplo, o que vai acontecer é que ele vai receber exatamente o mesmo eixo que o nosso chão, tá bom? Vou atualizar e vamos ver se resolveu. F5, atualizei e olha aqui, ó, ficou paradinho agora o nosso objeto. Mas olha como tá feio, a gente não quer que ele entre lá dentro do nosso chão, né? A gente quer que ele fique paradinho aqui em cima. É muito simples. Desse valor que ele vai estar recebendo, né, que a gente definiu para ser igual ao nosso chão, a gente vai descontar, vai subtrair 50 pixels. Isso vai fazer com que o nosso bloquinho puff fique aqui em cima, tá bom? Então aqui mesmo na nossa condição a gente vai definir que this.y vai ser igual a chão.y menos 50 pixels, tá bom? Vamos ver agora. Atualizei, tá aí, ó, paradinho aqui em cima do nosso chão, ó. Caiu e ficou parado aqui, ó, como você pode notar agora, tá bom? Eu poderia trabalhar com o eixo X, fazer ele vir para esse lado aqui? Poderia sim, tá? Poderia sim, eu vou estar te demonstrando isso agora. Então aqui tudo que a gente vai fazer aqui na nossa configuração, a gente vai definir o eixo X para receber aí o incremento que está ocorrendo na velocidade, vai ser no eixo X do nosso brinquedinho. Ele vai ter que vir de um lado para o outro, vamos ver? Ó, agora sim, ó, ele está indo de um lado para o outro da nossa canvas, ó, na horizontal, né, no eixo X, tá?
a gente está trabalhando com eixo Y, então a gente está corretinho aqui. Então, este é o final dessa primeira aula, tá? Vai ser trazido aí diariamente a progressão, né, dessa aulinha, tá bom, para vocês. Inicialmente é isso, deem uma boa treinada, uma estudadinha nisso e até mais.